Ela tentou me matar depois de furtar meu marido. Minha irmã tem um segredo perigoso. O dia amanheceu nebuloso na fazenda Lavrov. Karina sentia a sombra da tragédia que fora a última celebração do aniversário de sua mãe pairar como uma nuvem pesada. O incêndio que consumira parte do terreno havia sido um golpe devastador. Mas o que mais a perturbava era a tensão crescente entre ela e sua irmã Valentina. Nos últimos meses, a percepção da traição se transformara em um opressor nó na garganta. Agora, naquele aniversário marcado por memórias amargas, o clima não poderia ser mais explosivo. Valentina sempre tivera um jeito particular de manipular as situações. O olhar astuto, sorriso aberto, tudo fazia parte de sua engrenagem calculista. E a traição estava ali, prestes a se revelar. Karina ainda lembrava do dia em que Dimas, seu ex-marido, a deixara para viver com Valentina. O sentimento de perda, misturado com a raiva, a destruíra. Agora, os dois estavam juntos de novo. E Karin, o som, que deveria ser familiar, soou como um lamento. Valentina e Dimas estavam ali, em uma conversa sussurrante que rapidamente silenciou ao notar Karina. A desconfiança a invadiu como um frio cortante. O que os dois estariam tramando? O coração batia forte, em um ritmo desesperado. Olha só quem chegou, disse Valentina, com um sorriso que poderia congelar. Vem se juntar a nós, Karina. Estávamos apenas falando sobre o futuro da fazenda. O queixo de Karina tremeu. O lugar que sempre foi a base da família, agora uma barca furada pela traição e pelo fogo. Todos os momentos bons estavam se dissolvendo, dando lugar a uma realidade cruel. Cauã, seu filho de apenas 8 anos, apareceu correndo, seus olhos brilhando com um misto de alegria e confusão. Karina se agachou, puxando-o para perto. Está tudo bem, meu amor, sussurrou. Mas a incerteza vibrava em sua voz. Dimas olhou para eles, com um semblante que fazia o estômago dela revirar. Por que Valentina não via? Ele era uma serpente, e sua irmã se deixava seduzir. Você não pode ficar com a fazenda, Karina. Dimas disparou, o tom ameaçador. Valentina e eu temos planos que vão além de você. Essa terra não é sua mais. As palavras cortaram como facas, e Karina se viu buscando apoio em André, seu ex-namorado, que estava ali, em um canto, observando tudo. Ele sempre teve um jeito de levar paz nas tempestades, e naquele momento precisou dele mais do que nunca. A tensão aumentava, como um fio prestes a romper. Baforadas de raiva e medo se misturavam aos ecos do passado, enquanto Karina lutava contra as lágrimas. Secretos obscuros estavam à espreita, prontos para explodir a qualquer momento. E naquela mistura de emoções, a pergunta mais angustiante surgia: até onde ela iria para proteger o que ainda lhe restava? Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. Karina olhava para Dimas, seu coração pulsando, enquanto Valentina se aproximava, com um sorriso que mais parecia um aviso. Ela precisava entender o que estava acontecendo. O que você e Dimas realmente planejam, Val? A voz saiu trêmula, mas firme. A irmã desviou o olhar, e isso só aumentou o desespero em Karina. Foi então que uma sirene cortou o silêncio do campo. Os três congelaram. O som ecoava cada vez mais perto, e logo um carro de polícia apareceu na estrada de terra batida. Karina sentiu frio na barriga. O que é que estaria acontecendo? Deve ser um engano, disse Dimas, tentando parecer indiferente, mas as mãos dele acusavam um leve tremor. Andou em direção ao carro, mas então, como um relâmpago, um policial,
saiu apressadamente do veículo, a expressão grave. Carina Silva? Perguntou, e o nome dela soou como um disparo. Sim, a resposta saiu baixa, um temor crescente na garganta. O policial olhou para ela, depois para Dimas e Valentina, antes de continuar. Estamos aqui para investigar uma denúncia de crimes. A palavra crimes pairou no ar, pesada e ameaçadora. Do que é que você está falando? Carina foi tomada por uma tempestade de emoções. Um nó apertou seu estômago. Quem fez a denúncia? Você e seu ex-marido devem comparecer à delegacia imediatamente, disse o policial. O olhar dele era sério, quase implacável. Ele pode ter informações cruciais para o caso. A denúncia envolve suborno e fraude, envolvendo a venda de propriedades. Carina olhou para Dimas, seu mundo desmoronando em questão de segundos. O homem que havia amado, que agora estava nos braços de Valentina, podia estar envolvido em algo muito mais sombrio do que seu coração partido. Valentina não parecia surpresa. Na verdade, seu sorriso crescia. Você não sabia, não é, Carina? Valentina murmurou, e as palavras dela ressoaram como um eco cruel. Dimas estava tramando tudo isso há meses. Ele queria se livrar de você e da fazenda. Agora ele encontrou um jeito de se livrar de muitas coisas, inclusive de você. Carina ficou paralisada. O ar parecia ter escapado dos pulmões. O que você quer dizer? O medo apossou-se dela, e sua mente começou a correr desenfreadamente. Isso é mentira. Não é mentira, Carina. Dimas, a voz dele, agora cheia de desespero, avançou um passo. Tem um segredo muito maior por trás disso. Eu não sabia que Valentina estava envolvida até agora. A cada palavra, parecia que uma nova camada de traição surgia, revelando um cenário mais aterrador. De repente, Cauã gritou. O garoto olhava para o galpão distante, onde uma fumaça preta subia para o céu. Mãe, o galpão tá pegando fogo. O coração de Carina disparou, como se tudo isso fosse uma grande armadilha, uma traição encadeada em um passado sombrio. O olhar da irmã perdeu um pouco da confiabilidade. Agora era como se um quebranto se formasse entre elas. Você realmente acreditava que seria fácil se livrar de nós duas? Valentina abriu um sorriso maligno. Você não sabe de nada, Carina. Tudo isso está apenas começando. Carina sabia que não poderia mais confiar em ninguém. A realidade estava se desfazendo sob seus pés. E enquanto a fumaça se elevava, a enormidade da situação a sufocava. O que realmente estava envolvido nas sombras do passado? E até onde ela iria para proteger seu filho e a fazenda que sempre foi seu lar? Um estrondo ecoou e uma explosão repentina no galpão fez o chão tremer. Carina, em choque, sentiu que seus sonhos estavam queimando em chamas. E a única coisa que restava era uma dúvida angustiante. Quem realmente estava em perigo? O coração de Carina disparou. A fumaça subia do galpão como um grito desesperado, e seu mundo girava em torno das palavras de Valentina. O que ela queria dizer? A situação estava fugindo do controle. Ela olhou para Dimas, que parecia tão perdido quanto ela, mas a expressão de Valentina revelava um prazer sombrio, uma satisfação que fazia a pele de Carina se arrepiar. Antes que Carina pudesse processar tudo, Cauã começou a chorar, o medo estampado em seu rostinho. Mãe, o que está acontecendo? O garoto tremia. Eu quero ir embora. Carina o puxou para perto, seu corpo tenso. A fumaça estava se espalhando, e ela precisava agir. Cauã, fique perto de mim! Gritou, mas em seu interior, um pânico ensurdecedor dominava a razão. Valentina sorriu, mas não era um sorriso amigável. Ah, Carina, você realmente não sabe de nada, não é? O que Dimas e eu estamos fazendo vai muito além da fazenda. É coisa grande, meu amor. Carina franziu a testa, sem entender. Então, em um momento de puro instinto, ela olhou para o galpão,
agora com chamas dançando em seu interior. Algo não estava certo. Os planos de Dimas, a fumaça, a polícia. Um nó se formou em sua mente. O fogo não era um acidente. Dimas parecia perdido. Mas o olhar de Valentina era impiedoso. Ele mentiu para você, Karina. E isso é apenas o começo. A sirene da polícia ainda soava ao longe. Mas agora Karina sentiu um novo tipo de medo. O que mais estavam escondendo? Foi então que uma figura conhecida apareceu na entrada do galpão. André, seu ex-namorado, estava ali, com uma expressão de pânico. O que ele estava fazendo lá? Karina, você precisa sair daqui, agora! Ele gritou, os olhos cheios de pavor. Karina se virou, confusa. André, o que está acontecendo? Mas antes que ele pudesse responder, uma nova explosão detonou dentro do galpão. A onda de fogo e fumaça se espalhou como um animal selvagem. Engolindo tudo pela frente, um grito cortou o ar, e Karina girou novamente a cabeça. O rosto de Dimas estava pálido, e a mão dele tremia. Mas o que mais a aterrorizou foi o que viu em Valentina. Ela parecia diferente. O sorriso que antes era arrogante, agora estava repleto de desprezo. Com um movimento rápido, ela puxou algo do bolso. Um pequeno objeto metálico brilhou sob a luz do sol. Uma arma? O coração de Karina parou. Você não precisa se preocupar, Karina. Eu não pretendia atingir você. O que realmente importa sou eu e Dimas. E então, como uma lâmina cortando o ar, Valentina apontou a arma diretamente para André. Agora isso é entre nós três. A cena congelou. Cauã gritava e Karina estava em estado de choque. Valentina estava armada? O que estava acontecendo realmente? Um turbilhão de emoções a invadiu. Valentina sempre fora manipuladora, mas isso era algo totalmente diferente. Valentina, não! Você não precisa fazer isso! Karina gritou, mas as palavras saíram em um sussurro desesperado. O barulho da sirene se intensificava, mas parecia muito distante, como se estivesse fora de outra realidade. O tempo se arrastava, enquanto o mundo em torno dela desmoronava. Então, em um movimento rápido, André se jogou na frente de Valentina. Não! Pare! O grito dele ressoou enquanto um disparo ecoou pelo ar. O som da bala parecia estalar, mais alto do que qualquer explosão. Karina paralisou, o horror fixo em seu rosto. O que estava acontecendo? Quem tinha se tornado Valentina? E o que essa escolha significava para o futuro de todos? O caos estava apenas começando, e cada fragmento de sua vida estava desmoronando diante de seus olhos. O que ela faria a seguir? Karina ficou paralisada, o horror estampado em seu rosto, enquanto a fumaça do galpão se tornava espessa e ameaçadora. O disparo ecoou como um estrondo, queimando em seu cérebro. Não! Ela gritou, as palavras saindo com dificuldade, sufocadas pelo medo. André havia se jogado na linha de fogo, mas tudo parecia girar ao redor dela. Tudo o que Karina podia ver era Valentina, a irmã que conhecia e amava, agora transformada em uma estranha. O olhar de desprezo era como um soco no estômago. O tempo parecia parar enquanto ela tentava processar a cena, um nó na garganta impedindo qualquer palavra de surgir. Então, um grito cortou o ar. E não era Cauã. Era alguém que ela não reconheceu imediatamente. Valentina, o que você fez? O som veio de longe, mas cortou através do pânico. Era Sofia, a amiga de infância de Karina. E ao lado dela, um grupo de vizinhos começava a se aglomerar, com expressões de choque. As vozes se misturavam num murmúrio crescente de confusão e horror. Valentina, ainda com a arma em mãos, não pareceu se importar. Saia da minha frente, ela ordenou a André, o desprezo tingindo suas palavras. O que estava acontecendo? Karina queria gritar, correr, mas estava paralisada pelo medo.
Uma parte dela queria acreditar que tudo podia ser consertado, que Valentina não era a vilã que parecia ser. Então uma nova explosão irrompeu do galpão. Chamas e fumaça se erguiam, enquanto o som de vidros estilhaçando ecoava ao fundo. A visão do fogo lançado ao céu era apocalíptica. "Carina, fuja!" André gritou, e a voz dele ecoou em sua mente. Mas havia algo mais. Um movimento rápido chamou sua atenção. Valentina estava balançando a arma, e em seu olhar havia uma determinação que a deixou arrepiada. "Isso é só o começo, Carina!" Valentina gritou, um frenesi em suas palavras. "Você não sabe nem metade do que está por trás disso tudo." O eco da verdade começou a fazer sentido. Secretos, traição, planos que se entrelaçavam, e então um sentimento de traição transbordou a mente de Carina. E se Dimas e Valentina não fossem os únicos culpados? O coração dela martelava no peito, e à medida que olhava para a irmã, as peças começaram a se encaixar de forma aterradora. "Valentina, tudo isso foi você quem planejou." O desespero se transformou em descoberta. "Você sempre quis a fazenda. E Dimas. E você é apenas um obstáculo, Carina. Sempre foi." O desprezo de Valentina escorria em cada palavra. "Apenas a ovelha negra na família. E agora, você se tornou um fardo. Ninguém precisa de você." Foi nesse momento que uma sombra surgiu ao fundo. Caiu uma fita no chão, refletindo a luz do sol, e Carina parou, os olhos arregalados. Uma figura estava se aproximando, um rosto conhecido, mas que deveria ter permanecido afastado de tudo isso. Era Tânia, a antiga sócia de Dimas, com um olhar de satisfação que fez o sangue de Carina ferver. "O que você está fazendo aqui?" Carina perguntou, a raiva e o medo se misturando na pergunta. Tânia riu, uma risada fria que ecoou em meio ao caos. "Estava esperando a hora certa. E essa é a minha hora. Sua irmã nunca soube. A traição de Valentina não era a única." As palavras soavam como um golpe. Carina sentiu seu mundo desmoronar. "Como assim? O que estava acontecendo? O que você quer dizer?" "Dimas, Valentina e eu temos um plano para expandir as propriedades, e você estava no caminho. Mas não precisamos de você, Carina. Nunca precisamos." O sorriso de Tânia foi o que a derrubou. Em um instante, tudo que ela conhecia se despedaçou em frações de segundos. "Você não vai fazer isso!" gritou André, colocando-se à frente de Carina, mas Valentina já havia recuado, examinando todos à sua volta, como uma caçadora à espreita. O olhar de Carina passou por Dimas, que agora estava em silêncio, observando tudo com uma expressão vazia. Todo o amor, toda a dor, era apenas uma peça em um jogo maior. O que realmente havia se desenrolado entre eles? Havia algo mais profundo, uma trama de mentiras e traições que a envolvia. Mas antes que pudesse captar o verdadeiro significado, o chão sob seus pés tremeu, e uma nova explosão erupcionou do galpão, como se o próprio lugar estivesse desmoronando em labaredas de traição e rancor. Agora, a única coisa clara era que a realidade de Carina havia mudado para sempre. A pergunta que a consumia: quem realmente estava no controle? A adrenalina disparava, e o pânico voltava a subir, ao mesmo tempo que novos mistérios começavam a se. Ela gritou, as palavras saindo com dificuldade, sufocadas pelo medo. André havia se jogado na linha de fogo, mas tudo parecia girar ao redor dela. O silêncio tomou conta do ambiente por um segundo, enquanto todos pareciam absorver o que acontecera. A expressão de Valentina estava congelada, mas logo se transformou em uma satisfação fria. Apenas um fardo, Carina. Isso sempre foi o que você foi. As palavras saíram como veneno, cortando profundamente o coração de Carina. Cauã puxou o braço da mãe, seus olhos arregalados, o rosto pálido de terror. Mãe, o que está acontecendo?
Ele nem entendia a gravidade da situação. Karina sentiu um nó se apertar ainda mais na garganta. Valentina, agora parecendo uma estranha, desprendia-se do calor que uma vez sentira por ela. André, fala alguma coisa. Karina gritou. Mas seu amado estava no chão, os olhos fixos, como se buscasse entender a cena em que se encontrava. O caos se desenrolava ao redor deles, e Karina queria gritar, fazer com que tudo parasse. O galpão ardia em chamas, e a fumaça se elevava como um aviso sombrio. Então, um estrondo mais forte reverberou na terra. Desta vez, uma fissura inesperada na estrada ao lado. Karina mal teve tempo de se esquivar quando o chão abaixo de Valentina começou a se abrir. Um deslizamento de terra. O olhar de desespero cruzou o rosto da irmã, e ela começou a cair. Valentina! Karina gritou, mas a irmã não conseguiu se segurar. Num movimento brusco, a terra engoliu Valentina, arrastando-a para um abismo que se formava sob seus pés. Um grito ecoou, e depois um silêncio agonizante se seguiu. O olhar de Karina se avermelhou, confuso. O quê? A cena pareceu surreal. Todos os medos, todas as traições se misturaram em uma neblina de dor. Mas antes que pudesse compreender o que lotava seu coração, André começou a se levantar. Você está bem? Karina olhou para ele, os olhos marejados. Mas antes que André pudesse responder, uma nova figura surgiu da fumaça. Era Tânia, a ex-sócia de Dimas, agora com um olhar triunfante. O caos aparentemente não a afetava. Ela nunca soube, não é? Tânia disse, enquanto a fumaça começava a se dissipar ligeiramente. Valentina pensava que tinha controle, mas tudo estava nas minhas mãos há anos. O que isso significava? Karina sentiu o estômago revirar. O jogo estava mudando novamente, e a verdade parecia mais distante do que nunca. Você armou tudo isso? Karina perguntou, a raiva queimando dentro de si. Valentina, Dimas, tudo foi parte do seu plano. Tânia apenas sorriu, um sorriso que só poderia ser descrito como maligno. Ou você achou que era só uma disputa familiar? Essa fazenda sempre teve um valor muito maior. E agora, com Valentina fora do caminho, você é a única que resta para assumir o controle. Mas antes que pudesse terminar, um rugido violentíssimo ecoou e mais uma explosão irrompeu, a origem obscurecida pela fumaça. Karina se virou e o que viu a deixou paralisada. Uma câmara secreta emergia do próprio chão, onde Valentina havia desaparecido. A terra se abriu e uma estrutura metálica se erguia, revelando uma porta entreaberta, palpitando com um brilho dourado. Karina, não faça isso! André gritou, tentando puxá-la atrás de si. Mas já era tarde. A curiosidade a tomou. Toda a dor, toda a traição, tudo o que a cercava agora parecia insignificante diante daquela revelação. E com um impulso, Karina atravessou a porta. O que estava por trás dela? O que poderia mudar o curso de tudo? A pergunta reverberava em sua mente enquanto ela adentrava aquele mistério, sem ter ideia do que poderia encontrar ao final daquele caminho. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito, e Karina estava decidida a descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar o que ela nunca imaginara que existiria. Karina respirou fundo, absorvendo a atmosfera carregada enquanto avançava para a porta entreaberta. Os ecos do caos estavam atrás dela, mas a curiosidade a puxava em frente. O que poderia haver dentro daquela câmara secreta? O brilho dourado iluminava seu rosto, e antes que pudesse pensar duas vezes, ela cruzou o limiar. A câmara era fria e escura, só iluminada pelo brilho tremuluzente que vinha de uma estrutura em uma parede, como uma antiga relíquia. Mas não era isso que prendia sua atenção. Havia algo no chão, caixas empilhadas, documentos, e um nome gritante em algumas das pastas. Lavrov. O coração de Karina disparou. Era. O tempo pareceu parar enquanto seus dedos tremiam ao abrir a primeira caixa. Fotos,
rolos de papel, documentos de transação. Tudo detalhando um plano que se estendia por anos. Letras miúdas, números que saltavam aos seus olhos. E, em meio a tudo isso, uma foto que fez seu coração quase parar. Dimas, Valentina e uma mulher que Karina nunca esperava ver ali. Tânia, a ex-sócia, a manipuladora que havia surgido nessa confusão. Não, não pode ser, ela murmurou, as mãos cobertas de suor. O que estavam tramando? Por que Valentina estava ali, naquelas fotos, sorrindo ao lado de Dimas e Tânia? De repente, um pensamento horrendo cruzou sua mente. E se a traição não fosse só entre Dimas e Valentina? E se Valentina fosse um peão em um jogo muito maior? Mas a realidade lhe caiu como um peso. Apenas alguns passos atrás, ela ouviu um movimento. O pânico a invadiu, e uma voz conhecida ecoou na câmara. Karina, você não deveria estar aqui. Era André. Ele estava atrás dela, a expressão refletindo pânico e determinação. Eu encontrei isso, Karina disse, levantando a foto. Mas, para sua surpresa, a expressão de André não era de choque, mas de culpa. Karina, você não entende. Ele hesitou, passando as mãos pelos cabelos, um sinal claro de dor. Não entendo o quê? Ela se sentiu tensa, uma cobra prestes a atacar. Me diga, o que você sabe sobre tudo isso? André avançou, olhando bem nos olhos dela. Eu só soube da verdade quando me envolvi com você. Com você e a fazenda. Valentina, ela não é quem você pensa que é. Ninguém é. As palavras saíram entrecortadas, de um jeito que fez o estômago de Karina revirar. Como você pode dizer isso? Seu coração batia rápido, e o nó na garganta crescia cada vez mais. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma bomba. Karina, eu trabalhei com eles. Uma parte disso tudo. É uma operação para se livrar de você e do seu filho. O mundo de Karina desabou. Do meu filho? A pergunta saiu como um sussurro. A fumaça entrava na câmara. O calor intensificava. Eu não sabia que você estava tão próxima. A ideia era colocar você fora do caminho. Mas com você a esta distância, as coisas fugiram ao controle. A voz dele tremia. A revelação era devastadora. Cada pedacinho, uma facada no coração. Então, de repente, uma nova explosão ocorreu do galpão. O chão tremeu, e a estrutura da câmara começou a balançar. Saia! Agora! Karina gritou, empurrando André em direção à porta. A urgência invadia cada poro de seu ser. Eles precisavam escapar. Mas antes que pudessem correr, uma sombra surgiu na entrada. Era Valentina, com o olhar mais maligno que Karina já tinha visto. Ela estava coberta de fuligem, e com a expressão de alguém que havia perdido completamente a razão. Você se meteu em um buraco que não pode sair, Karina. Valentina disparou, a voz cortante como lâmina. O sorriso que antes era arrogante, agora era de um prazer doentio. A irmã que conhecia estava se transformando em um monstro. Por que você não me deixou fora disso? Você é uma pedra em meu caminho. E numa revelação chocante, Tânia apareceu atrás dela com um sorriso triunfante. Eu avisei que tudo chegaria a esse ponto. Ninguém escapa das consequências, Karina. A cada palavra, o coração de Karina acelerava. Era um jogo de manipulação e todas as peças estavam lá. Agora, não era apenas uma batalha familiar. Era uma guerra total, e os dois estavam determinadas a derrubá-la de uma vez por todas. A visão do galpão incendiando, o medo se espalhando pela câmara. O que realmente tentavam esconder? O que Karina ainda não havia descoberto? Não havia mais tempo para refletir. Ela precisava agir e proteger o que restava. E enquanto os ecos de seu passado a atormentavam, um grito de alerta ecoou em sua mente. Isso era só o começo, e a verdade estava prestes a se revelar de maneira devastadora. A porta atrás dela se fechou,
repentinamente, a escuridão engolindo suas esperanças. O que mais ela estava prestes a descobrir? Karina ficou paralisada, o horror estampado em seu rosto, enquanto a fumaça do galpão se tornava espessa e ameaçadora. O disparo ecoou como um estrondo, queimando em seu cérebro. Não! Ela gritou, as palavras saindo com dificuldade, sufocadas pelo medo. André havia se jogado na linha de fogo, mas tudo parecia girar ao redor dela. O silêncio tomou conta do ambiente por um segundo, enquanto todos pareciam absorver o que acontecera. A expressão de Valentina estava congelada, mas logo se transformou em uma satisfação fria. Apenas um fardo, Karina. Isso sempre foi o que você foi. As palavras saíram como veneno, cortando profundamente o coração de Karina. Cauã puxou o braço da mãe, seus olhos arregalados, o rosto pálido de terror. Mãe, o que está acontecendo? Ele nem entendia a gravidade da situação. Karina sentiu um nó se apertar ainda mais na garganta. Valentina, agora parecendo uma estranha, desprendia-se do calor que uma vez sentira por ela. André, fala alguma coisa! Karina gritou. Mas seu amado estava no chão, os olhos fixos, como se buscasse entender a cena em que se encontrava. O caos se desenrolava ao redor deles, e Karina queria gritar, fazer com que tudo parasse. O galpão ardia em chamas e a fumaça se elevava como um aviso sombrio. Então, um rugido violentíssimo ecoou, e mais uma explosão irrompeu, a origem obscurecida pela fumaça. Karina se virou e o que viu a deixou paralisada. Uma câmara secreta emergia do próprio chão onde Valentina havia desaparecido. A terra se abriu e uma estrutura metálica se erguia, revelando uma porta entreaberta, palpitando com um brilho dourado. Karina, não faça isso! André gritou, tentando puxá-la atrás de si. Mas já era tarde. A curiosidade a tomou. Toda a dor, toda a traição, tudo o que a cercava agora parecia insignificante diante daquela revelação. E com um impulso, Karina atravessou a porta. O que estava por trás dela? O que poderia mudar o curso de tudo? A pergunta reverberava em sua mente enquanto ela adentrava aquele mistério, sem ter ideia do que poderia encontrar ao final daquele caminho. A câmara era fria e escura, só iluminada pelo brilho tremuluzente que vinha de uma estrutura em uma parede, como uma antiga relíquia. Mas não era isso que prendia sua atenção. Havia algo no chão, caixas empilhadas, documentos e um nome gritante em algumas das pastas. Lavrov. O coração de Karina disparou. Era o nome da fazenda, mas havia um selo familiar estampado que ela reconheceu imediatamente. Era da família de Dimas. O tempo pareceu parar enquanto seus dedos tremiam ao abrir a primeira caixa. Fotos, rolos de papel, documentos de transacción. Tudo detalhando um plano que se estendia por anos. Letras miúdas, números que saltavam aos seus olhos. E em meio a tudo isso, uma foto que fez seu coração quase parar. Dimas, Valentina e uma mulher que Karina nunca esperava ver ali. Tania, a ex-socia, a manipuladora que había surgido nessa confusão. No, no puede ser, ella murmuró, as manos cobertadas de suor. ¿Qué estaban tramando? ¿Por qué Valentina estaba allí, naquelas fotos, sorrindo ao lado de Dimas y Tania? De repente un pensamiento horrendo cruzó su mente. ¿Y si la traición no fuera solo entre Dimas y Valentina? ¿Y si Valentina fuera un peón en un juego muy mayor? Mas la realidad le cayó como um peso. Apenas alguns passos atrás, ela ouviu um movimento. O pânico a invadiu e uma voz conhecida ecoou na câmara. Karina, você não deveria estar aqui. Era André. Ele estava atrás dela, a expressão refletindo pânico e determinação. Eu encontrei isso, Karina disse, levantando a foto. Mas para sua surpresa, a expressão de André não era de choque, mas de culpa. Karina, você não entende.
Ele hesitou, passando as mãos pelos cabelos, um sinal claro de dor. Não entendo o que. Seu coração batia rápido e o nó na garganta crescia cada vez mais. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma bomba. Karina, eu trabalhei com eles. Uma parte disso tudo é uma operação para se livrar de você e do seu filho. O mundo de Karina desabou. Do meu filho? A pergunta saiu como um sussurro. A fumaça entrava na câmara, o calor intensificava. Eu não sabia. Eu não sabia que você estava tão próxima. A ideia era colocar você fora do caminho, mas com você a esta distância, as coisas fugiram ao controle. A voz dele tremia. A revelação era devastadora. Cada pedacinho, uma facada no coração. Então, de repente, uma nova explosão ocorreu do galpão. O chão tremeu e a estrutura da câmara começou a balançar. Saia, agora! Karina gritou, empurrando André em direção à porta. A urgência invadia cada poro de seu ser. Eles precisavam escapar. Mas antes que pudessem correr, uma sombra surgiu na entrada. Era Valentina, com um olhar mais maligno que Karina já tinha visto. Ela estava coberta de fuligem e com a expressão de alguém que havia perdido completamente a razão. Você se meteu em um buraco que não pode sair, Karina. Valentina disparou, a voz cortante como lâmina. O sorriso que antes era arrogante, agora era de um prazer doentio. A irmã que conhecia estava se transformando em um monstro. Por que você não me deixou fora disso? Você é uma pedra em meu caminho. E, numa revelação chocante, Tânia apareceu atrás dela com um sorriso triunfante. O caos aparentemente não a afetava. Ela nunca soube, não é? Tânia disse, enquanto a fumaça começava a se dissipar ligeiramente. Valentina pensava que tinha controle, mas tudo estava nas minhas mãos há anos. O que isso significava? Karina sentiu o estômago revirar. O jogo estava mudando novamente, e a verdade parecia mais distante do que nunca. Você armou tudo isso? Karina perguntou, a raiva queimando dentro de si. Valentina, Dimas, tudo foi parte do seu plano. Tânia apenas sorriu, um sorriso que só poderia ser descrito como maligno. Ou você achou que era só uma disputa familiar? Essa fazenda sempre teve um valor muito maior, e agora, com Valentina fora do caminho, você é a única que resta para assumir o controle. Mas antes que pudesse terminar, um rugido violentíssimo ecoou, e mais uma explosão irrompeu, fazendo o chão tremer sob seus pés. Karina se virou e, em meio à fumaça, uma figura conhecida surgiu, tirando todos os seus pensamentos. Era seu pai, Ricardo, que ela não via há anos e que todos acreditavam estar morto. Karina, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ele gritou entre ofegos, com os olhos arregalados. Sua presença irrompeu a cena, transformando o caos em um momento congelado. Karina ficou atônita. Pai, a palavra escapuliu de seus lábios, cheia de incredulidade. O mundo dela, que já parecia um turbilhão, agora parecia prestes a se despedaçar novamente. Ricardo, saia da frente! Valentina gritou, mas ele não hesitou. Ela segurou a arma mais firme, apontando para o pai. Mas antes de qualquer coisa, uma nova explosão fez a câmara tremer violentamente. O teto começou a desabar. Karina, vem comigo! Ricardo segurou o braço da filha, puxando-a em direção à saída. Eu vou te explicar tudo. Precisamos sair agora. As chamas se aproximavam perigosamente, e Karina estava paralisada entre a confusão e o desejo de descobrir a verdade. Dentro de seu coração, um turbilhão de sentimentos a envolvia. Como seu pai podia estar vivo? O que realmente estava acontecendo? E suas escolhas anteriores valiam a pena agora? O pânico estava desenfreado enquanto a fumaça se espessava, e uma nova pergunta ressoou em sua mente.
Quem realmente estava no controle de tudo? Todas as respostas estavam mais próximas do que nunca, mas ao mesmo tempo, a verdade se tornava uma construção esmagadora. O que viria a seguir? Karina ficou paralisada, o coração palpitando enquanto a fumaça se espessa ao redor. A visão do pai, Ricardo, a deixou tonta, misturando alegria e desconfiança. Pai? O espanto entrelaçou-se ao temor. O caos ainda girava. Novos ecos de explosões soavam distantes como trovões. Karina, precisamos sair. Agora! Os olhos de Ricardo estavam ardentes, como se ele tivesse surgido do nada, mas ainda assim transmitiam urgência. Ele puxou-a para trás, a mão firme em seu braço. Mas os segredos, o que você está fazendo aqui? Karina mal conseguia acompanhar seus pensamentos. Precisamos conversar. Mas vamos por enquanto. É perigoso demais. Ricardo puxou-a, enquanto André, tenso, observava a entrada da câmara, nervoso. De repente, um forte estrondo cortou o ar e as paredes da câmara começaram a se desintegrar à medida que a fumaça invadia. Valentina, você está bem? A voz de Tânia veio de trás, ríspida e cheia de desdém. Isso tudo é uma bagunça, mas sempre pode ficar pior. Foi como um soco no estômago. Ricardo cerrou os dentes. Sua expressão endureceu. Tânia, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar envolvida. Karina sentiu um frio na barriga. A parceira de Dimas, a ex-sócia que pareciam carregar segredos obscuros. O que mais elas estavam tramando? Não me venha com seus discursos moralistas, Ricardo. O jogo mudou, e você não está mais no comando. O olhar de Tânia estava carregado de desprezo. Era uma luta de egos. Tudo girava ao redor do que parecia ser uma traição coletiva. Mas antes que Karina pudesse entender a gravidade da situação, algo inesperado aconteceu. Uma nova explosão sacudiu o chão, e Tânia, perdida em suas provocações, tropeçou, entregando-se a uma queda abrupta. O tilintar de sua arma ecoou pelo ar enquanto ela se precipitou em direção a uma das caixas. Não! Karina gritou. A cena se desenrolava em câmera lenta enquanto nenhuma das reações a surpreendeu, e então, sem querer, um tiro disparou no ar. O eco do disparo alinhou-se com a queda. A mente de Karina paralisou, seu coração saltando como nunca. André! A palavra saiu um sussurro desesperado. Ele se virou, olhos arregalados, mas não conseguiu evitar. O tiro não atingiu ninguém. O peso da tensão aumentava, mas agora existia um novo pânico. Tânia, caída no chão, olhava para a estrutura metálica que agora raspava seu corpo. O que ela realmente queria com a fazenda? Ricardo, sem hesitar, correu até Tânia. Pare! O que você sabe? O que planejou? A voz dele misturava raiva e desespero. Mas antes que Tânia pudesse responder, outra explosão irrompeu, atirando escombros por toda parte. Karina sentiu o chão tremer, e a estrutura onde estavam começou a cair. O pânico invadiu a sala. Para a saída! Gritou Ricardo. Ele puxou Karina e André para longe, fazendo o possível para escapar do colapso iminente. As memórias do passado cortavam como facas. A sala desabava enquanto ela se esforçava para entender. Tânia estava ali, surgindo como uma sombra. Você realmente não sabia? O que eu e Dimas estamos fazendo é para garantir que você não fique no meio do caminho. O olhar dela era de absoluto desprezo, fazendo Karina se sentir como uma peça descartável. Mas antes que Tânia pudesse continuar com suas ameaças, algo mudava. Um chão se abriu sob Tânia, e em um movimento surpreendente, ela desapareceu na escuridão. O grito dela ecoou, perdendo-se no caos. Todo mundo ficou em silêncio, aturdido. Não! Karina sussurrou, o coração batendo descontrolado. No fundo, sua mente piscava com as revelações absurdas. O que estava acontecendo ali? Ricardo e Tânia, cúmplices em algo muito mais profundo. Karina, nós precisamos sair agora. Ricardo a puxou ainda mais, mas o desespero a consumia. A sombra da traição se espalhava por todo lugar. E, no fundo,
Ela sabia. A verdade era mais obscura do que imaginava. Mas como poderia saber exatamente até onde a busca por controle a levaria? E se Tânia não fosse a única? O que mais escondiam? Uma nova explosão interrompeu seus pensamentos, e a luz do fogo iluminou a câmara. Karina olhou para o pai enquanto eles corriam, sabendo que o futuro delas estava prestes a mudar radicalmente. Karina respirava rapidamente, o pânico a consumindo enquanto o caos à sua volta se intensificava. A estrutura metálica ao redor dela estava se desmoronando, pedaços de cimento e madeira voando por toda parte. Ricardo puxava, mas a mente dela girava entre a alegria de ver o pai e a confusão da situação. Vai, agora! Ele gritou, arrastando-a em direção à saída, mas ela hesitou, olhando para André. Ele estava ali, tentando se livrar dos escombros, com uma expressão assustada. André! Ela gritou. Mas a fumaça fazia sua voz falhar. Cada momento parecia uma eternidade enquanto ela tentava se decidir. Então, um rugido ensurdecedor cortou o ar. Mais uma explosão e a câmara começou a colapsar de maneira assustadora. A luz do fogo refletia nos olhos de todos, criando um cenário infernal. Karina olhou para trás, e foi então que viu algo que a paralisou. Uma sombra conhecida emergiu da fumaça. Era Tânia, levantando-se de onde havia caído. Mas algo estava diferente. Ela não parecia machucada. Pelo contrário, havia um brilho perturbador em seu olhar. Vocês realmente acham que podiam escapar disso? Tânia disse, sua voz gélida ecoando entre as paredes desmoronando. Havia algo em sua postura que fazia Karina sentir um arrepio na espinha. Essa não era a mulher que ela tinha conhecido. Era algo mais sombrio. Você não vai nos impedir, Ricardo gritou, a fúria se misturando ao medo. Saia do nosso caminho! Mas Tânia sorriu, e essa expressão foi o que a deixou inquieta. Ah, Ricardo, tão ingênuo. Você ainda não entendeu? Eu não sou a única que tem um plano, e não sou a única que sabe a verdade. O que ela estava dizendo? Karina olhou para o pai, confusa. A verdade? A palavra pingou entre eles como uma bola pesada. O chão tremia, e Tânia continuava a sua encenação. Você acha que foi apenas sobre a fazenda? Tânia zombou. Valentina era apenas uma peça. O verdadeiro jogo é muito maior. Eu nunca quis tanto o seu poder. Até você aparecer. Karina sentiu seu estômago revirar. O que isso significava? Poder? O que você quer dizer? Então, em um movimento súbito, Tânia puxou algo debaixo da jaqueta. Um dispositivo reluzente, algo parecido com um controle remoto. Preparem-se para a verdadeira revelação. Ela pressionou um botão. Um zumbido cortou o ar, e uma série de luzes piscantes começaram a piscar atrás de Tânia. Karina sentiu seus sentidos aguçarem, como se algo estivesse prestes a acontecer. O chão sob eles começou a vibrar, e a parede onde estavam se dividiu, revelando uma passagem secreta que descia em um túnel escuro. Sem essa, Karina, o jogo acabou para você, Tânia gritou, apontando para o túnel. André se virou, e o desespero na expressão dele fez o coração de Karina disparar. Karina, não escute ela! A voz de André cortou a tensão, mas o olhar de Tânia era hipnotizante, como se ela estivesse tecendo uma armadilha. E então, em uma explosão de fumaça, Valentina surgiu do nada, com um olhar enfeitiçado. Mãe, eu preciso de você! Valentina gritou, e suas palavras pareciam estranhas, como se fossem coloridas por um subtexto desconhecido. Mãe? Karina sentiu o chão se desmoronando sob seus pés. Por que Valentina chamava a Tânia assim? O que estava acontecendo? Eu sempre os tive aqui, querida. Apenas você não percebeu. Tânia sorriu, e essa afirmação cortou Karina como uma lâmina. Tudo começou a se encaixar de uma forma confusa, como um quebra-cabeça desfeito. O que elas estavam tramando? A verdade parecia se afastar mais,
enquanto as chamas cercavam a passagem que agora se abria. Karina, vamos! Ricardo gritou, mas Karina estava em estado de choque. Olhando para Valentina, ela se perguntava: que realidade era essa em que estava mergulhada? Você pode voltar atrás? Essa não é só uma disputa de controle. É sobre a continuidade do legado. Tânia continuou, um olhar maligno nos olhos. Karina não podia acreditar. O que elas queriam dizer? O que estava por trás daquela parede, na escuridão? A adrenalina disparou e a escolha pressionava sobre ela, proteger o que restava, ou ceder à influência já enraizada. E antes que pudesse decidir, mais uma explosão fez com que o teto desabasse. A luz desapareceu e os gritos misturaram-se ao estrondo. Karina teve apenas um instante para perceber. Algo muito maior estava em jogo do que ela jamais poderia imaginar. Não! Ela gritou, enquanto a escuridão a engolia. Os segredos pareciam prestes a emergir, e a única certeza era que tudo o que ela pensava saber estava prestes a desmoronar. Mais uma vez. Karina sentiu seu coração disparar, enquanto o chão se desmoronava ao redor dela. O cheiro de fumaça e pólvora preenchia o ar, e o pânico a envolvia. O rosto de Tânia, com aquela expressão maligna, a deixava em estado de choque. "O que você quer?" gritou, a voz tremendo de indignação e medo. "Eu quero tudo, Karina, tudo o que é seu." Tânia respondeu, seu olhar fixo e intenso. A atmosfera estava pesada, e a verdade parecia plena, prestes a esmagá-la. As coisas estavam se desenrolando rapidamente, e algo não estava certo. "Mas primeiro, precisamos de você fora do caminho." "Você não vai fazer isso!" Valentina gritou, movendo-se como se estivesse em um transe. Seu olhar era vazio, como se estivesse sob o controle de Tânia. Karina sentiu um nó na garganta. Sua irmã estava perdida em meio a essa luta de mafiosos. Ricardo segurou Karina com força, puxando-a em direção à saída que começava a se fechar. "Vamos, agora!" Ele gritou enquanto uma nova explosão fazia o chão tremer ainda mais. Karina não teve escolha a não ser seguir, mas a dúvida e a dor em seu peito a faziam hesitar. André estava na frente, tentando proteger todos com seu corpo. "Karina, segure-se!" ele disse, enfrentando Tânia, enquanto a fumaça e as chamas ameaçavam consumi-los. Karina respirou fundo, olhando rapidamente para Valentina. A irmã que sempre acreditou que a amava estava agora ali, sob a influência de alguém que claramente não tinha escrúpulos. "Valentina!" Karina gritou, as lágrimas misturando-se à fumaça. "Volte para mim! Essa não é você!" Valentina apenas balançou a cabeça, um sorriso perturbador se formando nos lábios. "Você nunca entendeu, Karina. Esse sempre foi o nosso destino, e você estava no caminho." Uma nova explosão irrompeu, fazendo o chão tremer ainda mais. Karina sentiu a adrenalina subir e, em um ímpeto, agarrou André pela mão, puxando na direção da saída. Mas antes que pudessem alcançar a luz, um grito de Valentina a paralisou. "Mãe!" ela clamava, mas a palavra estava carregada de confusão e dor. "Venha, Valentina!" Tânia ordenou, mas a irmã estava em um estado de transe emocional. Karina não tinha certeza de que poderia alcançar a irmã que uma vez fora sua melhor amiga. "Eu não vou deixá-la", Karina decidiu, soltando a mão de André. Ele a observou, preocupado, mas não teve tempo de protestar. A fumaça invasiva tornava tudo difícil de ver. Karina correu em direção a Valentina, sua respiração ofegante, o coração acelerado. "Valentina, você precisa voltar." A sala desmoronava ao seu redor, mas a irmã parecia presa em uma teia de conforto falso. Karina chegou perto e pegou Valentina pelos braços. "Olha para mim, nós somos família." "Eles estão te usando."
Tânia se preparava para disparar, mas André se lançou à frente. Protegia Karina e Valentina com seu corpo. O golpe surpreso de Tânia a fez hesitar, e nesse momento de distração, Karina puxou Valentina para trás. Vamos, gritou. Saia daqui agora ou não haverá volta. Mas a confusão e o desespero tinham um preço. Tânia se recompôs enquanto a estrutura desmoronava mais uma vez. E um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. E assim, Ricardo gritou. Saia! Não há tempo! A luz do fogo iluminava o caminho. E em um último ato de coragem, Karina puxou Valentina para fora do túnel. O mundo à sua volta se despedaçava. E em um momento de lucidez, aquelas direções, aquelas escolhas pareciam tudo. Olhou para o pai que a segurava firme. Vamos, agora! Eles correram juntos e quando finalmente saíram do galpão, o sol brilhou de forma intensa. Tava queimando para todos os lados, mas Karina sentia esperança brotar. O cheiro de fumaça ainda estava presente, mas a vida, com todas as suas complicações, estava ali. Karina se voltou para André e Ricardo, respirando profundamente. Valentina estava em choque, mas o olhar dela mudara. Você estava certa. Nunca quis que isso acontecesse. As palavras saíram como um sussurro profundo. Precisamos nos reconstruir, Karina declarou, as lágrimas começando a escorregar. Seja como for, o caos crescendo atrás deles foi envolto pela luz do início de algo novo. Karina respirou fundo, a adrenalina cedendo, enquanto eles olhavam em volta, prontos para enfrentar um futuro incerto, mas desejosos de luta. E a pergunta ainda ecoava em sua mente. A verdade realmente vencia? Antes que pudessem seguir, o eco de passos pesados se aproximou, e Karina virou-se, somente para encarar a escuridão novamente. A verdade continuava oculta, e tão logo assim, surgiriam novas questões sem resposta. Mas agora, sabiam que nunca estariam sozinhos nessa luta. E você, chegou a conhecer esse enredo cheio de reviravoltas? Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que essas narrativas continuem. Não se esqueça de inundar a seção de comentários, com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que